Sabe o que faz alguém ser brasileiro de verdade no papel? Além da nossa cultura, do nosso jeito, existe uma identidade que está cravada na lei mais importante do país. A gente vai desvendar agora o que a nossa Constituição diz sobre quem de fato pertence a esta nação. Pois é, essa pergunta não é sobre sentimento, é sobre direito. E é o que define quem pode votar, quem pode ocupar certos cargos e quem tem a proteção total do Estado brasileiro. A resposta para essa pergunta está no nosso DNA jurídico, por assim dizer. E para encontrar essa resposta, não tem segredo, a gente vai direto na fonte, a Constituição Federal. Especificamente, vamos focar em dois artigos que funcionam como a certidão de nascimento da nossa identidade nacional, o artigo 12 e o 13. Primeiro, vamos entender a categoria mais fundamental de todas, os brasileiros natos. São aquelas pessoas que já recebem a nacionalidade no momento em que nascem. É um vínculo original, que vem de berço com o país. A definição de brasileiro nato se baseia em duas ideias clássicas do direito. Uma é o critério do solo, o famoso jus soli, que é basicamente, nasceu no Brasil, é brasileiro. A outra é o critério de sangue, o jus sanguinis, ou seja, se é filho de brasileiro, pode ser brasileiro. A nossa Constituição, na verdade, faz uma combinação bem específica dessas duas coisas. A Constituição estabelece três caminhos bem claros. O primeiro, e o mais comum de todos, é nascer em território brasileiro, mesmo que os pais sejam estrangeiros, a não ser que eles estejam aqui a serviço do país deles, claro. O segundo, nascer lá fora, mas tendo pai ou mãe brasileiro que estava servindo o Brasil. E o terceiro, nascer no exterior, ser filho de brasileiro, ser registrado em consulado e, mais para frente, vir morar no Brasil e confirmar essa nacionalidade. Agora, vamos para a segunda grande categoria, os brasileiros naturalizados. Aqui, a nacionalidade não vem do berço. Ela vem de uma escolha consciente, de um desejo de um estrangeiro de querer se tornar parte da nação brasileira. E para isso, a Constituição cria duas rotas principais. Para quem vem de países que falam português, o caminho é mais rápido. Veja só, basta 1 aninho de residência sem interrupção e ter boa conduta. Já para estrangeiros de outras nacionalidades, a exigência é bem maior. São mais de 15 anos morando aqui direto e, um ponto crucial, não ter nenhuma condenação criminal. Bom, um ponto fundamental da nossa Constituição é o princípio da igualdade. Em tese, um brasileiro nato e um naturalizado têm os mesmos direitos, mas a própria Constituição cria algumas exceções muito específicas para essa regra. E o texto da lei é claríssimo. Esse parágrafo 2º do artigo 12 é uma declaração poderosa de que, perante a lei, brasileiro é brasileiro. A distinção é a exceção, não a regra. E isso é um pilar da nossa noção de cidadania. Certo, se a regra é a igualdade, a pergunta que não quer calar é: que exceções são essas? Em que situações um brasileiro nato tem direitos que um naturalizado não tem? A lista é curta, mas ela diz muita coisa sobre o Estado. São os cargos no topo da estrutura de poder, como a linha de sucessão presidencial, o comando das Forças Armadas e posições-chave na diplomacia e no judiciário. A lógica aqui é bem clara. É reservar a chefia de postos estratégicos que cuidam da soberania nacional para aqueles com vínculo mais original com o país. Depois de definir o cidadão, lá no artigo 12, a Constituição muda o foco, no artigo 13, e passa a tratar da nossa identidade coletiva, daquilo que nos representa como um todo. E é uma afirmação simples, mas fundamental. O artigo 13 estabelece que o português é o nosso idioma oficial. É a língua da lei, da administração, da unidade nacional. Isso apesar da imensa riqueza de outras línguas que são faladas no nosso território, né? E para além da língua, o artigo define os nossos 4 símbolos oficiais: a bandeira, o hino, as armas e o selo. São as representações visuais e sonoras da República Federativa do Brasil, os ícones que carregam a nossa história e a nossa soberania. Então, resumindo a história toda, de um lado a gente tem o brasileiro nato, que tem a cidadania originária do nascimento e pode ocupar qualquer cargo. Do outro, o naturalizado, que se torna brasileiro por escolha e possui direitos iguais, com aquela única exceção daqueles 7 postos de comando do Estado. No fim das contas, a Constituição nos dá um esqueleto jurídico da nossa identidade. Mas a forma como essas regras e esses símbolos ganham vida, como eles são sentidos e vividos por milhões de pessoas, é isso que realmente define o que significa ser brasileiro. E essa é uma reflexão que vai muito além de qualquer artigo de lei.